A oração é um mistério para você? No vídeo de hoje, o pastor Paulo Borges Júnior vai te surpreender com uma revelação que muda tudo. Não perca essa mensagem transformadora. Assista até o final e seja edificado. Amados, a gente não precisa de outra coisa na nossa vida a não ser a revelação da vontade de Deus. Há poucos dias atrás, eu fui perguntado por uma família que estava vivendo uma situação muito grave a respeito da enfermidade de um filho. E é um povo muito temente a Deus, um povo assim que ama o Senhor, irmãos queridos mesmo. E a pergunta dele foi, talvez seja a pergunta de muita gente. Se Deus é soberano, se Deus sabe todas as coisas, se Deus sabe o que é melhor para nós, e se ninguém ama mais as pessoas do que Deus, por que a gente ora? Por que a gente ora quando um filho está doente? Se Deus já sabe o que vai ser, o que vai dar, e Ele sabe o que é melhor, por que a gente simplesmente não fica calado e deixa as coisas acontecerem? A nossa perspectiva de fé, ela muitas vezes ela não envolve a questão da relação. Ela não é uma relação de natureza. Às vezes é uma relação de poderes. A gente imagina que a nossa relação com Deus muitas vezes é uma relação de poderes e não de natureza. Nós somos filhos de Deus, nós somos expressão da sua natureza e o Espírito de Deus habita em nós. Então, isso é uma conversa de amigos, isso não é uma conversa hierárquica entre um chefe e um subalterno. Às vezes a gente vai falar com Deus e a gente tem a sensação de que Ele é o chefe e nós somos os subalternos e é uma relação de poderes, em que Ele tem o poder e a gente só tem que ser convincente para Ele liberar o poder. E às vezes ele não percebe que isso é uma relação de amigos. É uma construção de consciência. Isso é a mesma coisa em casa. Quando os nossos filhos são bem pequenos, eles não têm que falar, eles só choram. Eles não falam nada. E a gente sabe que eles precisam. Ou não é assim? Não é verdade? Não é assim? Ele chora, você sabe. E mesmo que ele não chorasse. Às vezes o menino nem chorou ainda e a mãe já está lá alimentando ele. Mas se por acaso houver qualquer coisa, ele vai chorar. Agora, quando os filhos vão crescendo, não dá mais para os meninos ficarem chorando pelas mesmas coisas. Vai ser razoável que eles chorem por outras. Amém? Amém, amados? Mas não é razoável que eles continuem chorando pelas mesmas. Glória a Deus. Então, esse choro do desespero e de uma coisa assim quase inconsciente, ela está atrelada ao quê? A nossa ignorância. Mas na medida que a gente vai alcançando entendimento, a gente conversa. Glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então você não quer que um filho seu, toda vez que ele vai... Então, quando ele tinha fome, ele chorava, você dava para ele uma madeira. Agora ele quer vestir uma roupa, você fala, não, agora nós vamos para tal lugar, você vai pôr tal roupa aí. E ele já está lá com 4, 5 anos. Aí ele chora. Você fala, não, agora não adianta você chorar. Agora nós temos que conversar. E aí vai evoluindo. E aí, se ele quiser comer só batata frita, ele pode chorar o tanto que for, que nós vamos ter que conversar. Amém, mano? Amém? Isso vai crescendo. Ele continua podendo chorar, só que agora ele vai chorar por aquela coisa que ele não conhece, que ele se sente totalmente impotente. Mas naquilo que ele é coparticipante, nós vamos ter que o quê? Conversar. Então, quando eu tenho que orar lá em casa, por aquilo que eu sou ignorante, eu choro. Mas por aquilo que eu tenho consciência, eu converso. Amém? O Tito ficou muito doente, era um amigo de Paulo. Muito doente. E aí, o que Paulo fez? Ele ficou lá desesperado, chorando. Não, ele foi lá e conversou com Deus. Falou, Deus, é o seguinte, não dá para o senhor levar o Tito agora. Isso é uma conversa. Glória a Deus, amado. E por que Deus quer fazer isso com ele? Porque não está resolvido. Deus não sabe a hora melhor de levar o Tito. Deus não sabe a hora melhor de fazer algo na nossa vida. Não, mano. Ou Deus não sabe que a gente gosta de batata. Deus sabe que a gente gosta de batata. E Deus sabe que a gente também precisa comer a couve.
Então, para que existe esse negócio? Para gerar uma consciência. Oração não é só para ter o problema resolvido. Glória a Deus, amados. Oração é para formar uma consciência numa relação. É para que a gente aprenda a conversar com Deus. É até para que a gente também reveja as nossas prioridades. Por que a gente quer tanto que uma pessoa seja curada? Por que a gente quer tanto que uma pessoa seja curada? Nós precisamos perguntar isso. Será que a gente quer que ela seja curada porque nós temos um punhado de culpa de uma relação mal vivida e agora não dava, a gente foi surpreendido? A gente quer que ela seja curada porque existe um propósito real para aquilo, ou simplesmente porque nós temos medo de ficar sem ela, tá vendo? Então isso agora é uma conversa de gente o quê? Adulta. Porque já houve momentos na história em que o povo estava sofrendo tanto, sofria tanto, campos de concentração, zona de privação, que os pais pediam para os filhos morrerem. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Ou tem gente que pede para Deus tirar a própria vida dele, porque ele está desesperado. Então, na medida que nós vamos crescendo, a oração é para quê? Para a gente crescer na nossa consciência, para a gente fazer parte. Quando eu era menino, eu nunca sentei lá do lado do meu pai e da minha mãe para preparar uma mamadeira. Eu não ficava lá dando piteco, como é que tinha que ser. Sim ou não? Hã? A sua bebezinha que você acabou de amamentar lá agora, ela reclamou, mãe, hoje não está quente, hoje está, dependendo do que você comeu, está meio azedo, está meio doce, está meio salgado. Não, a fome, aquilo vai. Mas na medida que vai crescendo, aí você começa a chamar um filho para quê? Vem picar o tomate comigo. Vem cortar a cebola, você vai chorar um pouco, mas vem cortar a cebola. Glória a Deus, amado. Amém? Porque Deus nos quer na construção do processo. Oração é para que a gente participe da construção do processo. Para que a gente amadureça, para que a nossa consciência seja transformada. Não é para ter o problema resolvido, não é para ter o almoço pronto. O almoço pronto, você pega R$30, vai lá e compra uma marmitinha, um marmitex. Você paga R$10, você compra um marmitex, pronto, uma quentinha. Está pronto. O problema está resolvido. Oração não é para isso. Oração não é para receber uma quentinha. Glória a Deus, amado. Oração é para picar a cebola. Glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Oração é para que você pique a cebola. Amém? Para que você corte o tomate. Oração é para que nós lavemos a alface. Glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? É esse o lugar. Atrai-me para esse lugar. Porque a sua vontade é o meu maior, é o meu principal alimento. Glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? A vontade de Deus não é simplesmente para ser tirana sobre nós. É para alimentar a nossa consciência. É para que eu cresça no conhecimento dessa vontade. Vamos orar agora?